Professor Marcelo Suano, as suas considerações sobre essa posse e também o fato do governo achar normal, usual, né, vender spray de pimenta a um ditador para reprimir a população. Padre, inicialmente vou mandar um grande abraço ao Padre Kelman e ao Roderick. O Roderick, ele é um ativista e um defensor do seu povo, mas ele tem notabilidade no Brasil por um fato curioso da sua coragem. Ele já está marcado, inclusive na história do Brasil. Quando, certa vez, ele foi levado numa universidade, não sei se foi na Universidade de São Paulo, em que queriam defender o Maduro, ele levantou e enfrentou aquela massa de indivíduos ignorantes ou mal intencionados que lá estavam. E por isso ele foi achincalhado, tentaram de todas as formas calá-lo ou agredi-lo. E o Roderick receberá sempre meu carinho pela sua coragem e pela sua bravura. E ele é um dos defensores da democracia, não é só na Venezuela, no Brasil, é na América Latina como um todo. Por isso, ele é um jovem brilhante. Meu abraço a ele. Com relação ao que acontece lá, as minhas expectativas não são muito boas. Para que o Maduro caia, terá que ocorrer um consenso internacional para constranger o governo venezuelano, e sempre vem o mesmo discurso de sempre. Não, mas isso vai prejudicar o povo venezuelano. O povo venezuelano já está prejudicado. O povo venezuelano já está na pobreza, já está na miséria. Ora, não há como ele tentar reverter, porque todos os atos do Maduro foram atos contrários à legislação, contrários à dignidade, contrários à legislação internacional, foi contrário a qualquer coisa que se possa dizer que é o restabelecimento de um governo ou o estabelecimento de um governo equilibrado. Ele burlou todas as regras, acordos e pactos que foram feitos e ainda assim ele está tomando posse. Há um ponto, e eu já encerro, tá? Quando se fala da questão das Forças Armadas, tem um erro que a comunidade internacional não pode cometer em relação às Forças Armadas da Venezuela. O Hugo Chávez conseguiu a proeza de contaminar as Forças Armadas inteiras. Lá são 5 Forças Armadas, não são 3 como é aqui, parece que são 5, tem uma sexta lá que namora para se tornar uma Força Armada. Na realidade é uma milícia do regime, como se fosse a milícia do regime da década dos 30 na Alemanha. Como se fosse a Polícia Federal Brasileira, só para quem está em casa entender mais ou menos. E eu vou até um pouquinho, é como se fosse aquilo que o ministro da Justiça hoje quer fazer da Polícia Rodoviária Federal. Tem uma força lá que é quase isso que eles estão tentando fazer aqui no Brasil para tentar calar as forças de segurança dos estados, que a segurança pública é a atribuição dos estados. Mas a Polícia Rodoviária Federal está sendo deturpada pelos ministros para tentar fazer algo como é uma força armada lá na Venezuela. Mas qual é o fato? Ele contaminou, ele sujou tanto as Forças Armadas e o espírito que o vínculo das Forças Armadas lá não é com a sociedade nem com o Estado, é com o regime. As formaturas nas Forças Armadas dos oficiais, eles fazem um juramento ao regime. Eles não fazem um juramento à Venezuela. Eles fazem um juramento ao bolivarianismo. Isso só se viu na década dos 30, com os fascismos. O juramento de Siegfried. Que era o juramento de lealdade eterna ao Führer. É isso mesmo. É algo que eles fazem um juramento ao regime. Por que eu faço essa consideração? Porque a ideia de que vai tentar reverter e fazer com que as Forças Armadas derrubem o Maduro, isso não vai se concretizar enquanto a comunidade internacional não perceber que não basta tirar o Maduro. Para retirá-lo, tem que dar uma válvula de escape para as Forças Armadas, porque não tem como você pegar milhares de indivíduos a partir de agora, você vai junto com ele, porque vocês são tão criminosos quanto. Tem que arranjar uma forma para mostrar para as Forças Armadas que hoje controlam segmentos da economia venezuelana e controlam a direção de organismos na Venezuela, que eles, de alguma maneira, terão contempladas alguma coisa, porque são eles, infelizmente, o sustentáculo do regime bolivariano, o sustentáculo do regime chavista, o sustentáculo do regime do Maduro, que é uma ditadura. A diferença entre lá e cá, porque a ditadura lá vem do executivo com as Forças Armadas. A daqui vem do judiciário com o executivo. E as nossas Forças Armadas... E a Polícia Federal. Ainda estão. E a Polícia Federal. Porque ela está debaixo do guarda-chuva do Ministério de Justiça e Segurança Pública, que é
um braço da presidência da República. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Eu gostaria, Pavi, por favor, sobre essa venda da exportação de sprays de pimenta, porque eu acho que isso é o que mais me chama a atenção, porque a vergonha que o Brasil passa em relação após as eleições venezuelanas, nada disso é novidade. Tudo isso já vem acontecendo desde que o Celso Amorim foi até Barbados se tornar fiador do Acordo de Barbados, no qual o Brasil se comprometeu junto a outros países de que a Venezuela teria eleições livres. Vale lembrar, continua o seu comentário com isso, mas eu lembrei de uma coisa. Lembra que o Brasil, do governo Lula, se negou a vender tanques, ambulâncias para a Ucrânia? Era isso que eu ia falar. Por favor. Era exatamente isso que eu ia falar. Negócio é negócio, pode ser essa desculpa, vamos vender sprays de pimenta para a Venezuela porque é uma questão negocial. Mas tudo bem, por que então lá em 2023 não vendemos os tanques Guarani para a Ucrânia? Ah, mas a Venezuela é um baita parceiro comercial. Não é. Venezuela é o 48º parceiro comercial do país. A Ucrânia, o 55º. A Venezuela deve pra gente. É a diferença de 200 milhões de dólares em exportação para 300 milhões de dólares em exportação. Então, isso revela, deixa muito claro que a questão da nossa relação umbilical com a Venezuela, do nosso governo federal com a Venezuela, é uma questão meramente ideológica. Não é geopolítica, não é estratégica, não é nada disso. É só pelo alinhamento, a visão de mundo que existe entre o ditador Nicolás Maduro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, Arthur, a Venezuela ainda deve para o Brasil. Sim. Então, assim, como é que pode ser legal o governo e o exército autorizarem a vender 20 milhões, foi isso? Não, 20 mil frascos. 20 mil frascos de spray de pimenta, né? De Tred Marchand, né? Para a Venezuela. E com a Venezuela devendo para o Brasil, porque assim, quem exporta isso, o que vai acontecer? A Venezuela não vai pagar, começa daí, aí não pagou, é prejuízo para o Brasil, não só pela venda não recebida, mas pela venda que eles vão receber daquele fundo de exportação que é feito com dinheiro do contribuinte. Ou seja, a gente perde dinheiro 2 vezes para dar o spray para a Venezuela e deixa de ganhar dinheiro com o tanque Guarani, como bem lembrou o Diego. O Pavi, e só para pôr uma pimenta também nessas relações, vamos lembrar que durante também o conflito Israel e Hamas, o governo Lula vetou a compra de equipamento militar de Israel, também por questões ideológicas. Uma licitação que ocorreu conforme preconiza a lei, por questões puramente ideológicas, o governo barrou a compra desses equipamentos militares. Pelo ministro da Defesa, que até hoje a gente pergunta por que ele fez essa denúncia. Até hoje se questiona. A razão pela qual, mas está tendo um racha dentro do governo, porque ele deixou muito claro que a razão foi exclusivamente ideológica. Exato. Ponto. Não foi nem questão de Estado, foi ideológico. E o ministro falou isso. Opa, Vivi, o que a gente sabe entender nessa exportação, quem a ponta compradora do outro lado. Se é o governo venezuelano ou se tem alguma importadora, alguma empresa privada que garantiu o pagamento, né? Mas, de qualquer forma, a Venezuela deve para o Brasil, deve daquelas obras lá do passado, quando o nosso BNDES financiou, por exemplo, a construção do metrô de Caracas. Até hoje a gente não recebeu o dinheiro daquele empréstimo, né? Então, são caloteiros e é óbvio que é uma decisão ideológica. Quanto ao regime em si, Pavi, eu continuo defendendo a tese de que é preciso que haja um grande acordo mediado por alguém muito grande no mundo, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos, que garanta uma saída para as Forças Armadas, como bem lembrou o professor Suano, e eu vou além, que garanta que o Maduro possa sair do país e morar em Cuba. Alguém vai dizer, não, ele tem que cair, tem que ser julgado, tem que ser condenado. Não precisa disso. Vamos ser realistas. O ótimo é inimigo do bom. Ótimo seria que ele fosse punido. Mas o bom é que ele saia. Vai morar em Cuba, na Rússia, onde ele quiser, na Coreia do Norte. Deixa ele lá e vamos livrar a Venezuela dessa ditadura.